Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Retrato de Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor. E estamos aqui, né, num cenário bem diferente, né? Parecendo até que estamos no quintal de casa, digamos assim. Estou até sem a sandália está servindo de apoio aqui para não sujar o pé. Hoje estamos na centenária Praça da Independência, né, já aqui nas divisas do bairro do Centro, Itambiá. E aí a gente vem para falar um pouco sobre um monumento que existe ali, ó, no início da Avenida Presidente Epitácio Pessoa, que é justamente o monumento ao presidente, aliás, ao ex-presidente Epitácio Pessoa, né? E aí, só para, antes da gente adentrar mais no assunto, e esclarecer também os termos. O termo de governador de estado, ele começa ali, né, se eu não estiver enganado, década de 30 do século 20, certo? Então, antes disso, as pessoas eram chamadas de presidente do estado, presidente da província. Então, aí, para quem não sabe, né, justamente porque aqui na Paraíba há uma confusão. Epitácio Pessoa foi presidente da Paraíba, João Pessoa foi presidente do Brasil, ou vice-versa, como é que é isso? O que acontece? João Pessoa foi presidente da Paraíba ali entre 1928, né, após a saída de João Suassuna, até 1930, quando foi assassinado. E Epitácio Pessoa foi presidente do Brasil, né, o primeiro e único paraibano até o momento, presidente da República Brasileira, né, ali na década de 20 do século 20, coincidentemente. E aí, claro, que com isso ele acabou ganhando várias homenagens, e uma delas é um monumento que existe aqui no início da avenida. E aí, certamente, desde o início deste vídeo, vocês estão vendo que eu estou com papel, né, em mãos, que é justamente uma edição do jornal União, certo? Da quinta, aliás, sexta-feira, 23 de maio de 1930. Coincidentemente, né, meses antes do seu sobrinho, João Pessoa, ser assassinado. Nesta edição aqui, logo na manchete, vocês vão ver na tela, na parte inferior, certo, do lado direito, vai ter uma foto referente ao monumento de Epitácio Pessoa em outro lugar. E aí, para quem ainda não está reconhecendo, esse outro lugar é então, né, na época, aqui em 1930, ainda era a Praça Comendador Felizardo Leite, que depois virou Praça João Pessoa em homenagem, né, ao ex-presidente da Paraíba assassinado naquele mesmo ano, né, ali na Revolução de 30, enfim. E com isso, né, ali na década de 60, o monumento de Epitácio Pessoa foi tirado de lá da praça e colocado aqui na avenida que dá o nome a ele, né? E aí o que acontece também? Muitas pessoas falam que esse apontamento, né, do Epitácio Pessoa seria em direção à orla, né? Já que era a direção que a cidade estaria crescendo, né? Saindo lá do Varadouro, nas margens do Rio Sanhauá, em direção à orla. Mas não é bem isso. Esse apontar que o Epitácio faz no seu monumento, para algumas fontes que pesquisamos, seria apontando para onde estariam os ladrões, né? Referente à política, e aí ele ficava ali de frente ao complexo dos jesuítas, né? Que hoje em dia temos o mausoléu de João Pessoa, a antiga Faculdade de Direito da UFPB, como também ao Palácio da Redenção, que agora é o Museu de História da Paraíba, né? Então ele estava de frente para esses prédios, certo? De frente para essa região, e estava apontando para eles. Diferente do que a gente que nasce aqui em João Pessoa, né? Tipo, nessas últimas, vamos supor, década de 80 em diante, que a gente vai crescendo e vai ouvindo que ele está apontando para o mar, mas não é bem isso, certo? Então, nessa edição do Jornal União, a gente consegue ter essa prova, como também outra foto que vamos ter da praça, que vocês vão ver nesse exato momento, na qual a gente consegue ver que essa foto foi tirada ali mais ou menos da Duque de Caxias, e aí a gente consegue ver, né, o monumento de frente ao complexo dos jesuítas, a Praça Comendador Felizardo Leite, como também o Tribunal de Justiça ao fundo da foto. E aí, gente, né, já voltando aqui para a Praça da Independência, como vocês conseguem, né, conseguiram ver,
nessas imagens aí, tanto do Jornal União quanto esse outro que a gente extraiu de um site, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome do site, mas apareceu aí na tela para vocês, né? O monumento do Epitácio Pessoa não foi feito exclusivamente para ser colocado nesta via que a gente conhece hoje, mas sim foi uma homenagem a este grande paraibano, né, que foi o único até o momento que chegou na cadeira de presidente do Brasil. E tem até um detalhe interessante, porque nesse período que o Epitácio Pessoa foi presidente do Brasil, ele enviou verbas para, né, reforma, construção do Porto da Paraíba, ali onde hoje é o Porto do Capim. Então aquela área ali, quando a gente desce pela Praça Tenor Navarro em direção à Estação Ciência, aquela região ali era o Porto da Paraíba. Mas acabou que o dinheiro que ele havia enviado foi desviado, certo? Né, um caso de corrupção e tudo na época, e acabou que o Porto, tempos depois, foi transferido para Cabedelo. Né? Então, são vários detalhes, várias camadas dessa história que vai passando pela família, né, do Cavalcante de Albuquerque, né, tanto de João Pessoa como pelo seu tio, Epitácio Pessoa, né, e também, como eu falei no início do vídeo, para a gente acabar, né, ou pelo menos destrinchar essa enganação, essa divergência, né? Pois aí o termo presidente, ele vai até ali final da década de 20 e a partir de 30 em diante começa o termo de governador do estado, né? Então, só para não confundir, novamente, Epitácio Pessoa, presidente do Brasil, João Pessoa, presidente da Paraíba, né? E aí, com isso, a gente vai se despedindo desse vídeo, né, que o intuito foi justamente compartilhar, né, um pouco da história desse monumento aqui. Não temos informações, pelo menos a gente não conseguiu encontrar informações sobre quem fez esse monumento. Então, quem souber pode deixar aí nos comentários, né? Vai ser de grande ajuda para todos nós. E é isso. Acompanhe a gente aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.